Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você está vendo isso, mas espero que você esteja bem. Depois da gente ver quais são os grupos de risco, vamos ver agora um pouquinho quais são os sintomas da Covid-19. A gente mostrou um pouquinho naquele vídeo de infecção e replicação a forma que o coronavírus usa para entrar nas nossas células e o que isso pode ocasionar. A gente viu tanto um cenário mais moderado quanto um cenário severo. A gente vai ver aqui que esses sintomas têm suas ligações com essas características de infecção do SARS-CoV-2, mas a maioria, ainda bem, não apresenta esse tipo de resposta. Bom, primeiro vamos falar sobre quais sintomas os assintomáticos apresentam. Bom, mesmo eles não apresentando nenhum sintoma, é sério, é muito importante que as pessoas continuem se resguardando. Porque a gente só sabe que alguém é assintomático depois que se passa o período de incubação do vírus. Esse período de incubação do vírus se passa depois do período de incubação do vírus, que é de 5 a 7 dias, geralmente, mas ele pode chegar até mesmo a 14 dias. Enquanto isso, eles continuam passando o vírus para todos. Porque é muito importante que a gente diferencie quem são os assintomáticos e quem são os pré-sintomáticos. São dois tipos de pessoas diferentes. E eles continuam passando o vírus. Então, é muito importante que a gente diferencie quem são os assintomáticos dos pré-sintomáticos. Não apresentar sintomas não significa que você é assintomático. Pode ser que daqui a 14 dias você desenvolva algum tipo de sintoma que a gente vai ver pela frente. É, então, necessário que a gente tenha prudência com as nossas ações, principalmente se tratando de uma pandemia, de uma doença que a gente não sabe como se comporta. Esses sintomas, então, são divididos mais ou menos em comuns e sintomas raros. Esses sintomas, eles são diretamente proporcionais à seriedade. Então, quanto mais ocorrem esses sintomas, menos sérios eles são, menos sérios é o quadro apresentado. Ainda bem que essa é a resposta que a gente tem tido dos dados quando analisados. Dos sintomas mais comuns, nós temos febre, tosse seca e cansaço. Eles podem ser tratados em casa e a dispersão de vírus que eles produzem é maior do que a das pessoas que têm uma carga menor e então assintomáticos. Os menos comuns têm a adição de dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos e dos pés. Lembrando que algumas dessas reações, primeiramente, a gente tem a febre e a tosse, elas ocorrem porque o coronavírus utiliza a via respiratória para entrar dentro das células lá do alvéolo que a gente viu. Essas respostas geram essa febre, que é uma resposta do corpo à infecção. As tosses são porque os alvéolos começam a ser incomodados e aí você acaba enchendo esses alvéolos, se vocês forem lembrar, de líquidos. Então, esses líquidos têm muco que acaba sendo preso, e quando a gente tem muco preso, dá aquela tosse que a gente tem, que acaba deixando a gente bem cansado. As dores e desconfortos são normais quando você está tendo um corpo que está sendo invadido por um agente externo, mas também são tratáveis em casa e tem uma dispersão viral maior do que a dos portadores de sintomas mais comuns. Então não é necessário
se dirigir até o hospital, porque lembrando que você é um foco da Covid-19. Então você é um foco de SARS-CoV-2, que pode estar então disseminando isso para mais pessoas. Pessoas que estão debilitadas no hospital e não podem estar em contato com esse vírus, porque podem desenvolver esse terceiro tipo de sintoma. Os mais raros e graves. Esses você precisa imediatamente ir até o hospital, porque você está perto daquela condição que a gente vê que é necessário fazer uso de aparelhos para respirar, fazer um suporte para sua respiração, porque um dos sintomas que essas pessoas têm é justamente a dificuldade de respirar ou falta de ar, a dor no peito e a perda de fala ou movimento, que é quando você realmente está ali com a Covid-19 em um estágio muito avançado. Você já tem os sintomas que mostram que o vírus teve sucesso na sua jornada de infecção. Esses sim são os casos que precisam de hospitalização e são os que possuem a maior carga viral para disseminação. Só que, segundo esse gráfico, a gente vê que as pessoas sintomáticas são 40% das infecções e a maioria delas, como a gente sabe, elas ficam dentro de um hospital. As pessoas ou ficam em casa se cuidando. Os pré-sintomáticos são a maioria dos focos de infecção. Isso porque as pessoas, quando elas não sabem que vão desenvolver sintomas, elas agem como se elas realmente estivessem saudáveis, sadias, e elas acabam por contaminar as outras, já que elas têm uma carga viral alta, que vai ser percebida lá na frente, porque essa pessoa vai ter sintomas lá na frente, só que ela não sabe ainda, porque lembra, é de 5 a 7 dias que acontece a incubação do vírus dentro do nosso organismo, então é necessário que tenha um aguarde nesse sentido. E os assintomáticos, sim, realmente, eles são a minoria, porque eles têm uma carga viral geralmente mais baixa. Então eles não têm capacidade de estar disseminando o vírus tanto quanto uma pessoa que tem uma carga viral mais alta, mas isso é só uma questão de estimativas, porque 5% das infecções acontecem por esse tipo de pessoa. Então, assim, você não sabe se você é o 5%, então por que arriscar a contaminar outras pessoas que podem desenvolver sintomas? Isso porque ainda nem sabe-se, né? Se você nem sabe se é assintomático ou sintomático, isso você saberia apenas ficando em casa e contando os dias desde a sua última exposição ao mundo exterior com locais potencialmente expostos ao coronavírus. Então, é muito importante que a gente diferencie o que é pré-sintomático, o que é assintomático. Pré-sintomático, então, é a pessoa que tem o vírus, ela vai desenvolver sintomas, mas ainda não desenvolveu ele, então ela não está com sintomas naquele momento, mas vai estar. A gente só sabe disso porque a gente só consegue classificar essas pessoas depois do período de incubação, depois que acontece a doença. Antes é impossível. Então, mais uma vez, fica forte a recomendação. Fique em casa, se puder, não só por você, mas para proteger as pessoas. Se tiver que sair, saia com uma máscara, porque a máscara, ela não tem a intenção de te proteger. Ela tem a intenção principalmente de proteger a comunidade em volta. Então, se todo mundo usar a sua máscara, todo mundo se protege um pouquinho. Porque não é uma máscara que tem ali os seus problemas, digamos assim. É uma questão que perguntam muito. Essa máscara, ela protege também e tudo mais, ela impede que você emita as gotículas, aquelas que a gente viu no vídeo, que saem de uma pessoa para outra. Elas impedem que você entre em contato com as gotículas de outra pessoa, porque a pessoa, se ela estiver usando máscara, ela vai impedir. Então, vocês dois usando máscara vão acabar sendo barreiras que vão impedir com que os aerossóis que vocês produzem na fala, na respiração, sejam disseminados no meio onde vocês estejam andando, caminhando, trabalhando, que seja. Então é importante usar essa máscara, tanto por solidariedade, quanto usá-la apenas quando for necessário, indo
trabalhar, se você não puder ficar em casa, indo fazer compras só quando for necessário. E é interessante que essas máscaras, se elas forem caseiras, de pano, de tecido, elas têm que ser colocadas em até 3 horas, porque elas têm um período que você pode utilizar. Depois de 3 horas, elas já ficam extremamente, digamos, gastas. Então não tem tanta eficácia na proteção. Então, depois é só descartá-las num recipiente com uma colher de sopa de cloro ou água sanitária para meio litro de água. Deixar essa máscara aí por 20 a 30 minutos. Em seguida você lava ela com sabão. Em seguida você deixa secando. Depois é só você passar o ferro. Em seguida você pode usar novamente. Mas veja que tem que ser cumprida essa rotina. Então, fique em casa e use a máscara quando for sair. Não sendo demagógico, fique em casa se você puder.